Essa questão da medida provisória, que foi anunciada ontem pelo Fernando Haddad, está dando muito o que falar. E para muitos analistas políticos, essa foi a cartada final para aumentar a tensão entre Congresso e o governo no ano que vem, em 2024. Mas não tem só isso. São várias as questões que têm alimentado essa tensão agora, ao longo de 2023. Tem a questão dessa medida provisória bem no dia em que o Congresso promulgou a prorrogação da desoneração até 2027. Teve também, nós falamos muito ontem, vetos importantes do presidente Lula ao projeto de lei aprovado também pelo Congresso, o dos agrotóxicos, que muitos, principalmente a oposição, chamam de PL do veneno. E tem, claro, vetos que o presidente Lula fez também ao projeto de lei aprovado no Congresso, que estabelece a tese do marco temporal. E nesse cenário, o PL, o PP e os republicanos entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal justamente para garantir a eficácia do projeto de lei que estabelece essa tese para a demarcação de terras indígenas. Quem conta melhor para a gente sobre essa investida da oposição no Poder Judiciário é o André Anelli. PP, republicanos e PL pedem que o STF declare que o marco temporal está de acordo com a Constituição após a entrada em vigor dos trechos que tinham sido inicialmente vetados. Na ação, que está sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, os partidos afirmam que, em função da discussão ter iniciado em meio a uma disputa política e judicial, é bastante provável e previsível que se instale discussão jurisdicional quanto à validade da nova lei após a derrubada dos vetos, inclusive no âmbito do próprio STF, por meio da propositura de ações individuais e ações do controle concentrado de constitucionalidade. As siglas argumentam que a aprovação do marco temporal foi um ato político de reafirmação da competência constitucional e legislativa do Congresso Nacional e, enquanto tal, não pode ser objeto de controle de constitucionalidade do STF, especialmente em contexto de promulgação de conteúdo que até então era a própria jurisprudência do tribunal. O deputado federal Evair de Mello, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, considera fundamental o reconhecimento pelo STF da legalidade da decisão dos parlamentares. Eu tenho certeza que, diante do posicionamento firme que Câmara e Senado deram desse tema, eu preciso de acreditar que o Judiciário vai respeitar a decisão do Parlamento, que é a vontade maior do país, e, naturalmente, nós vamos trazer segurança jurídica de investimento. É impossível atrair investimento para o país nesse momento, você ampliar o investimento em qualquer área, seja ele até urbana, quando você não tem aí o respeito à titularidade de terra, o direito de propriedade. Portanto, eu acho que o partido do presidente da República, os aliados do presidente da República irão recorrer às cortes superiores, mas eu preciso de acreditar nesse caso, vou dar a eles essa palavra de confiança e de bom senso, esperando que ele decida pelo juízo e pela responsabilidade que é legitimar a vontade suprema do Congresso Nacional, reconhecendo como definitivo o marco temporal de terra indígena para outubro de 88. Na ação, os partidos defenderam ainda a competência do Congresso para regulamentar a Constituição, argumento que é repetido pelo senador Plínio Valério. O tema principal aí é segurança jurídica. Outra coisa também, perguntar aos índios se eles querem tanta terra. A gente acabou de fazer a CPI das zonas, Cristiano. Os índios não querem mais terra, querem políticas públicas de dignidade. Mas vamos lá. Essa lei, ela fala só coisa boa. Essas que estão em tramitação, se suprir a necessidade, até poderão ser. Nós temos um caso aqui do Potássio, em Altazes, onde requereram uma área indígena, já começaram a atuar como se fosse, e como não está dentro do Potássio, pediram ampliação dessa área, e já atuam como se fosse. Então a gente precisa realmente, eu torço para que eles voltem atrás, não seria a primeira vez, só que seria para uma coisa boa. Agora, os partidos correm lá, né? Algum senador vai correr lá em nome de um partido, e eles têm tudo o que querem. Ora, eu não sou eu, são vocês que estão pedindo que eu decida. Só que eles têm que decidir pela Constituição, que existe, que é de 88, não que está na cabeça dele, do Moraes, do Barroso e do Fux.
Mas os parlamentares ligados ao agro já prevêem outra disputa após o presidente Lula vetar trechos da lei que altera o registro de defensivos agrícolas no país. Um dos itens vetados é o que excluía o IBAMA e a Anvisa da tarefa de fiscalizar o uso dos defensivos agrícolas no Brasil. O presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, espera uma batalha no Congresso Nacional pela derrubada dos vetos. 22 anos tramitando esse projeto, 22 anos de discussão dentro do Congresso Nacional e essa discussão sendo vencida com votos unânimes do Senado Federal. A articulação toda feita pelo Jacques Wagner, pelos líderes do próprio PT, trabalhando lá junto. Relator era o senador Contarato, também do PT, aliás, líder do PT no Senado, e aí vem esses vetos. O novo marco dos agrotóxicos foi sancionado nesta quinta-feira pelo presidente Lula, mesmo dia em que o marco temporal, que limita as demarcações de terras indígenas aos territórios ocupados até a promulgação da Constituição em 88, foi promulgado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De Brasília, André Anelli.